Fala, 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 galera. Primeiro vídeo que eu tô fazendo aqui. Rapaz, eu resolvi fazer esse vídeo aqui mais por conta do que aconteceu aqui agora, né? Eu tava estudando, eu tô estudando para residência médica, eu sou médico generalista, né? Clínico geral. E eu tô estudando para residência médica esse ano. Eu quero fazer cirurgia geral. E eu tô estudando aqui, acordei cedo, hoje eu não tô de plantão. Quando eu não tô de plantão, eu tento aproveitar ao máximo para estudar. Então eu sempre acordo cedo, junto com minha esposa e com minha filha. Ela vai levar a nossa filha na escola e ela vai pro trabalho. E eu aproveito para acordar também, para não ficar dormindo até tarde, para poder ter tempo, né? Que o que a gente precisa para estudo é tempo, hoje em dia. E a gente precisa tentar conciliar trabalho, família, lazer e estudo, né? Porque a gente sempre tem um objetivo no longo prazo, né? Então, assim, é bem difícil essa questão, né? Tem que saber dosar tudo, saber equilibrar. Então, assim, eu tento aproveitar ao máximo o tempo que eu tenho em casa para poder estudar. Cara, e hoje estudando, tava estudando emergências cardiológicas, né? Taquicardia, né? Coração acelerado, bradicardia, que é o coração que bate muito devagar, etc. E eu já tinha feito algumas listas sobre esse tema, né? Porque eu fiz um plano de estudo onde eu só faço questão. Hoje eu estudo só por questões. Eu formei em 2023, né? Lá se vai, final de 2023, você vai lá, quase 3 anos de formado já. E só que, né, minha esposa ficou grávida, na época ela era minha namorada, e eu tive que trabalhar, mas já era o plano trabalhar, né? Nunca foi minha intenção entrar direto na residência médica, né? Até porque por N fatores, né? Eu vim de família pobre e tudo mais, aquela conversa toda. E eu precisava juntar um dinheiro, né? Precisava ter uma estabilidade, ajudar meu pai, etc. Enfim, e aí veio a minha filha, minha responsabilidade aumentou, então de qualquer maneira eu precisava trabalhar, então não era o plano entrar na residência médica de primeira. E fui adiando, adiei o primeiro ano, o segundo ano também resolvi adiar. E 2024, 2025 eu trabalhei, né? Eu juntei um dinheiro, tô trabalhando ainda. E esse ano eu falei assim, não, esse ano eu tenho que entrar na residência, até porque eu já tô com 30 anos de idade e eu preciso entrar na residência médica, porque vai ser mais 3 anos de cirurgia geral, depois vai ser mais 3 anos provavelmente de cirurgia plástica. Eu pretendo fazer um mestrado na área de grandes queimados, etc. Então, assim, são longos anos de estudo, né? De estudos obrigatórios. Estudo, a gente sempre vai estudar, mas a questão de currículo, né? De diploma, são mais de 6 anos aí pela frente, fácil, para ter diploma, para ter especialização. Além dos 6 anos que eu fiz de faculdade. Além dos 3 anos e meio que eu fiz de cursinho para vestibular. Enfim. Cara, então, resumindo a situação, resumindo a ópera, eu tô aqui estudando aqui, tô aqui no meu quarto, aqui em casa. E, cara, eu errei muita questão. Eu sempre faço uma lista, né? Quando eu vou fazer revisão, eu sempre faço uma lista quando são matérias que eu tive um bom aproveitamento na última revisão ou no primeiro contato com a matéria, eu não faço tantas questões na revisão, né? Até porque não faz sentido. Se eu fiz uma lista de 15 questões, acertei 13 questões, teoricamente, né? Teoricamente não, eu fui bem nessa lista, né? Então na revisão não faz sentido muito eu fazer uma lista de 15 questões de novo ou de 20 questões de novo, aí eu já boto mais 8 questões e tudo mais. E aí a ideia é que você, diminuindo o número de questões, você, né, acerte próximo daquilo que você está acertando. Se eu fiz uma lista de 15 questões e acertei 13, se eu faço uma lista de 8 questões sobre aquele mesmo assunto, eu vou acertar umas 7 ou mais 6, tá legal. Acertar 3 questões é foda. E foi isso que aconteceu, sabe? Tipo, isso vem acontecendo com frequência. É... E isso deixa a gente chateado, né? Não sei vocês aí, sei a galera que estuda para concurso público, a galera que estuda para vestibular, né? Pro Enem.
que estuda para residência médica também, ou seja, não estuda, estuda para qualquer outra coisa, né? Vai fazer algum processo seletivo que exige uma prova teórica. É, não sei se vocês se sentem assim, mas quanto mais a gente estuda, parece que menos a gente sabe. E isso é muito frustrante, né? Isso é muito frustrante. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu criei com a ajuda da inteligência artificial, né? Eu criei uma tabela de estudo para poder me guiar, né? Então, assim, deixa eu mostrar aqui, ver se eu consigo mostrar. Deixa eu abrir aqui. Cara, isso é muito ruim. Aí depois eu fui estudar um pouco sobre isso, né? Ler um pouco se existe algo científico por trás disso, dessa questão de parece que quanto mais você estuda, menos você sabe. Aqui, ó. Esse aqui eu gosto muito da Apple, então eu uso muito os produtos da Apple, né? Eu tenho um iPad aqui, e aí eu uso o Numbers, né? A Apple é um sistema fechado, então eles não têm o Excel, não tem o Word, igual tem na Microsoft, né? E aí eles têm um próprio sistema deles. Isso por um lado às vezes é ruim, né? Porque às vezes você precisa muito do Excel, do Word e a Apple não tem isso. Aí você tem que pagar. Enfim, aqui ó. Isso aqui é uma tabela. Aí, o que tá azul quer dizer que eu mando bem, o que tá vermelho quer dizer que eu mando mal. O que tá amarelo é mais ou menos, o que tá verde também é mais ou menos, né? Porque eu fiz alguns comandos, né, para pro numbers, para sempre classificar com acima de 80, azul, de 80%, né, de acerto, abaixo de entre 75 e 80, verde, abaixo de 70, 75, amarelo, abaixo de 70 já pode colocar vermelho, entendeu? Então, assim, abaixo de 70% já coloca vermelho. E aí, automaticamente, eu coloco o número de questões, eu coloco o número de acerto, o número de erros, e aí ele já me dá a porcentagem do quanto que eu acertei, e eu coloco a data que eu fiz essa lista. E aí, automaticamente, ele já me dá a data da revisão que eu tenho que fazer. Então, assim, se eu mandei mal, por exemplo, aqui eu fiz uma lista de 15 questões sobre modificações fisiológicas na gestação. Dessas 15 questões, eu acertei 8 questões. Errei 7. Eu errei muita questão. Porque a gente está falando de um processo seletivo muito competitivo, que é a residência médica, né? Às vezes eu acho que é mais difícil que entrar para medicina na universidade pública. Então, assim, eu meu aproveitamento nessa lista foi de 53%. Aí eu fiz essa prova no dia 20 do 3. Eu fiz essa lista no dia 20 do 3 de 2026. Automaticamente, como eu mandei mal, o sistema já mandou eu fazer uma revisão dia 22 do 3. Entendeu? Aí, por exemplo, quando eu mando bem, deixa eu pegar um exemplo aqui. Eu fiz uma lista de endometriose, né? Sobre endometriose. Aí eu fiz uma lista de 10 questões. Eu acertei 9. Aí eu fiz essa lista no dia 6 do 4. Aí ele mandou fazer uma revisão dia 27 do 4 só. Então, assim, quanto mais você sabe, mais o sistema entende que você precisa fazer essa revisão mais lá para frente, tá tranquilo essa matéria. Então, quanto mais você erra, a revisão é mais rápida, né? O espaço de tempo de revisão é mais curto. Enfim, inclusive se vocês quiserem uma ideia dessa planilha aqui, é maneiro para quem está fazendo concurso público e tal, estudando para o Enem, ou seja lá o que for que você estiver estudando. É legal. Por que eu escolhi estudar por questões, né? Eu, mesmo depois de ter formado, sabendo que eu ia trabalhar, eu já estava estudando, né? Eu sempre estudei, gostei de estudar, porque eu vou para o pronto-socorro, eu trabalho em porta de emergência e tudo mais. Então, assim, a gente tem que saber das coisas, né? Tem que manejar. Então, assim, a gente não estuda só para prova, a gente estuda para a vida também, né? Então, assim, eu já tinha um arcabouço teórico muito grande, né? Eu já tinha visto todas as aulas do curso que eu assino. Então não faz sentido para mim, 2 anos depois, ficar vendo uma aula de 50, 1 hora e meia, entendeu? De 50 minutos, ficar vendo esse tipo de aula, porque é perder tempo. Então, assim, isso é a minha concepção de estudo. Se eu já tive contato, primeiro contato, cara, aula para mim, se você teve o primeiro contato, você tem que ter o primeiro contato.
Não adianta você querer já chegar. Quer dizer, eu acho, né, cara? Às vezes funciona para as pessoas. Pô, vou estudar para um concurso da Polícia Federal, nunca vi aula de nada, já vou chegar botando os dois pés na porta nas questões e não vi aula de nada. Eu vou aprender com as questões. Eu acho que isso não é o melhor caminho. Eu acho que todo mundo tem que ter o primeiro contato com a matéria teórica. Todo mundo tem que assistir aula de tudo, pelo menos uma vez, entendeu? Porque aí você tem aquele primeiro contato. Você vai mais seguro para fazer questões. Então, assim, eu já tinha esse primeiro contato e esse ano eu só estudo por questões, só estudo por questões. São poucas as matérias que eu vejo uma aula. Quando eu tô mandando muito mal mesmo, quando eu tô mandando muito mal mesmo, tipo, teve uma matéria na matéria de preventiva, né, que é uma matéria que a gente tem na medicina, de saúde preventiva, de saúde pública, enfim. E aí eu mandei muito mal numa matéria lá sobre vigilância sanitária, sobre doenças que precisa de notificação compulsória e tudo mais. E aí eu ia assistir uma aula. Só que aí eu percebi que, pô, não preciso de uma aula. Eu preciso fazer mais questões sobre isso aqui. Entendeu? Porque eu já tenho noção da função da vigilância sanitária, da função da vigilância epidemiológica, da função da vigilância ambiental. Eu sei que existe uma lista enorme de doenças que precisam de notificação compulsória, né? Que você precisa notificar o Estado, o município, o governo. Então, assim, eu preciso fazer mais questões daquilo ali. Algumas matérias que são mais difíceis, né? Mais teóricas, assim, pô, tem uma matéria sobre cardiologia, por exemplo, é o que eu tô fazendo. Ou asma, não sei. E aí eu tô mandando mal, tô fazendo questão e não tá adiantando. Pô, às vezes vale a pena dar uma revisada na teoria, na aula. Mas são poucas as vezes que isso acontece. Enfim. E aí, cara, eu tô até falando sobre várias coisas aqui. Mas o foco do vídeo é falar sobre essa questão do estudo, que você estuda muito e parece que você não sabe das coisas, cara. É impressionante. Eu já fiz várias questões aqui sobre taquiarritmia, né? E bradicardia, na emergências, né? Emergências cardiológicas. E aí eu fiz uma lista agora de taquicardia, de taquiarritmias e, cara, eu errei, mandei mal, entendeu? E assim, e eu já fiz várias listas, tem, inclusive na tabela aqui tem tem datas que tá azul, que tá verde, que é maneiro, entendeu? Mas agora tá tudo vermelho. Aí eu, pô, isso me deixa muito chateado, isso me deixa muito chateado. É, E aí eu fui procurar saber, né? Falei assim, pô, cara, essa questão de quanto mais você estuda, menos você sabe e tudo mais. Aí eu li sobre um efeito de Dunning-Kruger. Não sei se vocês já ouviram falar. Que é um viés cognitivo onde pessoas com baixo conhecimento ou habilidade em uma área superestima a própria competência, pois sua ignorância impede de reconhecer a própria incompetência. Entendeu? As pessoas acham que sabem demais e elas são muito afoitas, elas são superestimadas, elas acham, pô, isso é de boa, eu consigo e tudo mais. Isso é muito perigoso para quem estuda, para quem está passando por esse processo de estudo, entendeu? Para quem está estudando para uma prova, para um concurso público, para um Enem, para uma residência médica, isso é muito perigoso. É acreditado, tem que ter dois pés no chão, cara. Tem que deixar os dois pés no chão, porque a gente tem que fugir desse efeito, né? A gente tem que fugir desse efeito. Não adianta, eu mandei bem numa lista, óbvio que você espera que na próxima lista da mesma matéria você mande bem também. Mas aí você começa a chegar numa fronteira de nuances que você ainda não chegou, entendeu? Que você ainda não tinha chegado. Detalhes, as questões começam a aparecer detalhes, entendeu? O óbvio, o óbvio você já não erra mais. O óbvio você já não erra mais, entendeu? Um tratamento de uma taquicardia instável, né? Pô, taquicardia instável, bradicardia instável, entendeu? A gente tem todo um tratamento ali, esse tipo de coisa você não erra. Mas aí quando ele começa a falar sobre ondas específicas no eletro, entendeu? Sobre quando ele começa a falar sobre medicamentos que são pouco usados, mas que são padrão ouro nas diretrizes, mas são pouco usados no Brasil por questão de disponibilidade, enfim. Então, quando você começa a chegar nesse tipo de questões, quer dizer que você está avançando, entendeu? Isso é legal. Isso me deixou menos frustrado, entendeu? Porque assim, o óbvio se a gente sabe, pô, a gente sabe que tem que fazer uma cardioversão quando o paciente está instável, entendeu?
A gente sabe quando tem que fazer adenosina, que é um medicamento para dar uma diminuída na frequência cardíaca. Enfim, só que quando ele começa a falar de onda delta, onda J, entendeu? Critérios de Brugada, são alguns temas específicos aqui da medicina, da cardiologia. E aí você começa a ver que você está chegando num nível interessante. E você tem que ficar feliz com isso, na verdade, entendeu? Você tem que ficar feliz com isso. Quando você começa a errar esse tipo de questões, quer dizer que você já avançou, você já passou daquela fronteira do básico, do óbvio, entendeu? E isso é muito legal, entendeu? A gente jamais pode deixar esse efeito Dunning-Kruger, né? Nós deixar nosso cérebro ativar esse efeito, entendeu? De, pô, achar que sei, achar que eu sei tudo, achar que, pô, vou mandar bem, eu já fiz um monte de questões sobre isso, eu vou mandar bem, é isso mesmo, entendeu? Esse efeito a gente não pode deixar nosso cérebro ativar ele. É pé no chão sempre, galera. Quer dizer que quando você tá errando esse tipo de questões, que aumenta o nível de complexidade, pega detalhes, e você tá errando isso, com o tempo você não vai errar mais isso. E aí com o tempo você vai acertar o básico e vai acertar o complexo, entendeu? Porque você já passou esse muro do básico, você já pulou esse muro, entendeu? Agora você está num nível totalmente diferente. Você está num nível de questões muito complexas. E você no começo vai errar, assim como você errava as questões básicas. Assim como você errava as questões básicas, entendeu? No começo você vai errar as questões complexas. E com o tempo você não vai mais errar ela. E aí com o tempo tudo vai fechar, você vai acertar tudo, entendeu? Isso que é o interessante. É igual quando eu tirei carteira de motorista. Cara, eu demorei muito para tirar minha carteira de motorista. Até por conta de dinheiro e tudo mais, né? Na época, faculdade, pô, não tem dinheiro para nada. A galera universitária sabe aí que é foda esse período universitário. E quando sua família não tem um poder aquisitivo legal, é bem complicado. Então, assim, quando eu fui fazer minha aula prática não, quando eu fui fazer minha prova, a primeira prova, eu passei de segunda, não passei de primeiro. E eu tava extremamente confiante. Falei, pô, vou mandar bem, tal, não sei o quê. Já decorei o que o instrutor falou que eu tenho que fazer, e pá, não sei o quê. Eu cheguei lá de boa, minha namorada, ó, calma e tal. E eu falei, nossa, é de boa, tá? Meu irmão, eu nem saí do carro. Eu esqueci de olhar para fora, né, para ver se eu poderia sair, né, para ver se tava vindo alguém, olhar no retrovisor, botar a cabeça para fora. Eu liguei o carro e tal, e ia sair com o carro. O instrutor só falou assim, pode desligar. Desliguei, tá reprovado. Cara, eu nem cheguei a sair com o carro. Foi excesso de confiança, entendeu? Eu superestimei minha capacidade. Achei que eu era foda. Você é foda, entendeu? E efeito Dunning-Kruger. E me lasquei. Quando eu fui fazer a segunda prova, cheguei de boa, concentrado. Vamos lá, respira fundo, vamos botar em prática, aprendi. Vai dar tudo certo, tranquilo. Cheguei, fiz a prova numa boa. Até apareceu um caminhão na minha frente lá atravessando, dando ré. Fiz de boa, setinha. Passei, desliguei seta, botei a seta para voltar para direita, voltei para direita, acabou. Fiz o circuito tranquilo, passei na prova, peguei minha carteira, entendeu? Então, assim, isso é real, cara, isso é real. Então, a gente tem que não deixar nosso cérebro ativar esse efeito, tá? Efeito Dunning-Kruger. Dunning-Kruger, tá? No português mesmo, vamos falar português aqui, se vocês quiserem pesquisar, é Dunning, com 2N, Kruger, com K. Depois dá uma olhada, dá uma lida sobre esse assunto, é interessante. Então, assim, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para compartilhar, né? Que você, quando você começa a avançar nos estudos, você percebe que você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Só que vai chegar um momento que você vai saber. Que você vai saber muita coisa sobre aquele assunto. Entendeu? Só que você tem que ter calma, ter paciência e não se frustrar no processo. Entendeu? Que faz parte. Errar faz parte. A gente tem que errar agora. Tá bom? Na hora da prova a gente não pode errar. Então, queria compartilhar isso com vocês. Forte abraço. Sei lá, se vocês quiserem, se alguém ver esse vídeo e quiser que eu compartilhe mais sobre meus métodos de estudo, sobre meus estudos para residência, as provas geralmente vão ser no final do ano. O ENA o ENARE vai ser, eu acho que vai ser em outubro ou setembro. Enfim, e a gente tá aí. Eu vou ver se eu gravo mais vídeo também.
Eu resolvi gravar o vídeo aqui do nada, porque me senti muito frustrado e queria compartilhar isso. E é isso aí. Tamo junto. Valeu. Abração.